A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo. Quem o saúda é o missionário Jesus Lourenço, da Igreja Prevalente Deus Amor Primitiva, igreja recém-fundada por mim, segundo a vontade de Deus. Eu quero relatar aos irmãos sobre as 3 vezes que eu fui arrebatado ao céu e ao inferno. Eu quero dizer para os irmãos que várias pessoas que foram arrebatadas, a cada uma, Deus quis mostrar uma área, Deus quis mostrar algo específico, porque em tudo sempre há um propósito, e sempre há um propósito em tudo. Eu quero dizer para os irmãos que Deus me mostrava ali a situação dos crentes, daqueles que cuja qual tiveram a oportunidade de viver a verdade, andar na verdade, mas quiseram julgar para os dois lados. Meus irmãos, eu começo dizendo sobre a primeira vez que eu fui arrebatado. Deus me levou direto ao inferno. Era dia de segunda-feira na igreja que eu estava na época, a Igreja Deus e Amor. E era campanha de oração, eu estava em oração, numa oração intensa, e porque minha preocupação era ser gigante na oração e no jejum. E chegando ali, meus irmãos, Deus diz, feche os olhos. E quando eu fechei meus olhos, Deus me arrebatou ao inferno, coisa terrível. E ali Deus me mostrava, e assim Ele falava. Assim são tratados no inferno aqueles que são violentos e que matam, que machucam a pessoa de seu cônjuge. As pessoas violentas. Eu via o diabo pegando uma alma, um irmão, pelo pé, pela perna, e levava ele a 15 metros de altura e o jogava com grande fúria ao chão. E era como luta, aquelas lutas épicas como que de Superman, outro, né, vilão. Embora o crente não deve envolver com essas coisas, mas é um exemplo, porque eu já fui do mundo, já assisti essas coisas. E ali, meus irmãos, Deus, Ele me mostrava a situação terrível, os horrores do inferno. Porque quando o diabo, meus irmãos, julgava aquela pessoa com grande fúria ao chão, o que acontecia? O cérebro, os miolos da pessoa se soltavam, porque a cabeça se fendia ao meio. Mas uma coisa terrível que acontecia. Imagina a pessoa assistir um DVD, pausar o DVD e voltar lentamente para trás. Assim era aquela cena. Porque aquele cérebro, aquela cabeça que estava espatifada no chão, começa tudo a recolher para dentro da cabeça e a pessoa voltando a estar ao seu perfeito estado após 3 segundos. Sabe por quê? Lá não existe morte, mas a tortura é para tudo sempre, porque a vida é feita de escolhas. Mas aí eu vi uma mulher também dessa mesma parte, quando Jesus diz, então são tratados no inferno os violentos, os que batem a esposa, que atacam seus maridos, que tiram sangue um do outro com agressividade no seu casamento. Eu vi a mulher ali de cabelo bem pintado, cuidado, cortado. E ali, meus irmãos, ela era levantada pelas mãos do inimigo a 15 metros de altura, porém pelos cabelos. As irmãs sabem o que é a dor, né? De levantar a pessoa pelo cabelo. Levantava elas a 15 metros de comprimento e arremessava com grande ímpeto, com grande força ao chão. E aqui o mesmo se aconteceu com aquela mulher. O cabelo se sujava, né, meus irmãos, com as coisas que tinham dentro da cabeça. A cabeça se fendia porque era com muita força que era arremessada ao chão.
mas ela voltava em si. As coisas voltavam para dentro da cabeça, ela voltava em si e a tortura continuava. Meus irmãos, de repente Deus me falava: assim são tratados no inferno os que ingerem coisas ilícitas, preste atenção, e os que praticam sexo oral. Meus irmãos, o diabo fazia ali, as pessoas pegava barro podre com bicho, coisa terrível, fazendo aquela coisa, aquele barulho, aqueles bichos, né? Aquelas larvas, e então com aquela mão escura, parecendo, né, as mãos de jacaré, mas porém parecia aqueles pés de aves, porém coisa terrível, caroquenta, enrugada, uma textura de pele escura, e fazia com que ali eles engolissem o barro podre com a mão na nuca da pessoa, a mão grande, a outra com o barro podre, com essas larvas, esses bichos, falava: come, come. E quando a pessoa, aquilo entrava na boca das pessoas, as pessoas vomitavam e arremessava aquilo ao chão, e o diabo dizia: é para comer, é para comer. E ali começava a dar murro na boca da pessoa, desfigurava e dava socos na barriga e até levantava, né, um volume nas costas, coisa terrível. E comecei a entrar em desespero dessa situação, e Deus me falava: te acalme, aguenta mais um pouco, você precisa ver mais. E ali, meus irmãos, Deus me mostrava. Eu vi um pastor que não morreu ainda é vivo, mas era um pastor conservador de doutrina, e Deus operava milagres. Eu não sei se convém falar, amém, mas era genro do missionário Davi Miranda. Os irmãos vão saber, quem sabe entenda, amém. E o primeiro nome, a letra do nome, a primeira tem a letra S, e a do sobrenome tem letra S. E então eu vi ali um demônio, eu pegava por gravata, de gravata, né, nas costas dele, colocava o braço entre o pescoço. Um agachado segurava a perna direita, o outro da mesma maneira, a perna esquerda, e outro em um braço e outro no outro braço. E vinha o diabo, né, com ferro aquecido, e ia torturar ele. Chegava aquilo, mirava aquilo nos olhos e falou: você torturava nós lá na terra, aqui torturaremos você, porque o que vocês fizerem para nós e contra nós lá na terra, assim farei com vocês aqui. Falou desse jeito, meus irmãos, coisa terrível, amém. E então aquele homem era torturado, sabe por quê? Porque orava: Deus, queima o diabo, queima ele, joga ele por terra, liberta aquela pessoa, salva fulano, entra com providência. Tudo que se chama bem é uma tortura contra o diabo. E aquele homem era torturado. E se essa pessoa não tomar cuidado, será para todo sempre. E ali, meus irmãos, Deus me mostrava um pastor que não é conhecido, lógico, e o diabo o fazia zombar de Deus, né? Tentar ali falar coisas que eram abomináveis diante de Deus. Mas aí o homem falou: não, eu não quero. E ele era forçado, torturado a falar, até que não aguentava. E quando ele ia falar, descia um raio do céu sobre a cabeça deste homem. E assim se continuava essa tortura. Porque o que se faz na terra, se paga no inferno. Continuando esta experiência,
continuando ali essa experiência, meus irmãos, era terrível. Me parei e comecei a perceber a sensação de estar lá. O que assusta a gente não é saber, assim, muitas das vezes nem sempre é o que você vê lá. O próprio ambiente te dá medo, é um ar pesado, um ar terrível, que só quem já tentou suicídio e dá vontade de querer se matar sabe. E eu te conto como é isso. A pessoa sente algo tão ruim, se sente insignificante, fala, eu quero me matar, sente mal. E ali, meus irmãos, eu conto aos irmãos o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento, eu vou contar a parte quando Deus me levou ao céu. Eu via anjos de várias maneiras. Anjos que tinham luz branca, anjos que tinham reflexo de ouro e anjos que tinham, era como faixas de luz, de tocha de fogo. Que tinha anjos ali mesmo, que só de chegar perto você sentia uma autoridade terrível, como se você chegava em um superior da empresa, ou alguém que você temia, né, que podia te mandar embora a qualquer hora. Os irmãos, dá para entender. E ali, meus irmãos, eu vi os anjos cantar, os anjos cantavam, os anjos cantavam, meus irmãos. Tocavam instrumentos antigos, aqueles instrumentos citados no livro de Salmos, porque havia instrumento ali, banjo, é o único nome que me vem. Tinha também harpa, lembrando aqui, amém, e outros nomes que eu não tenho conhecimento, mas algo me chamou a atenção ali. Eles tocavam, apesar do céu, né, a glória de Deus lá ser extensa, lá não existe dimensão de som. Deixa eu lhes dizer, se estiver tocando algo na praça da sua cidade, quanto mais você se afastar, vai escutar o som mais baixo. No céu é diferente. Você pode estar ao longe, a dimensão do som, do louvor é o mesmo. Tanto de perto ou de longe, você escuta perfeitamente o louvor. É a coisa extraordinária. E anjos voavam, irmãos, ao redor de Deus. Tinha anjos que não tinham permissão de estar muito perto de Deus, outros já ficavam. Deus ordenava algo, passava algo para o Senhor Jesus, Jesus passava para o anjo superior passava para o outro, e assim seguia. Era coisa extraordinária. E ali eu falava, Deus, me deixa ficar aqui. Àquela altura, irmãos, eu estava noivo da minha esposa, e ela significava muito para mim, eu queria casar, ter filhos, ter um futuro promissor na obra. Mas só que ali, irmãos, eu não queria mais, não estava preocupado com essas coisas. Eu só queria estar lá com Jesus, porque a gente se sente menino, uma criança lá. Você quer correr, você quer pular, você quer ficar agarrado com Jesus, assim como uma criança de 3 anos quer ficar com o pai, quer colo, quer estar com ele. E ali eu estava, meus irmãos. Deus, deixa eu ficar aqui. Jesus não respondia. Mas eu mexi na vestimenta dele, Senhor, deixa eu ficar aqui. Existem vasos de Deus, profetas tão usados, mais humildes do que eu, melhor do que eu, que pode me substituir, que pode dedicar minha esposa. Pode ser um marido para ela, mas me deixa ficar aqui. Deus diz, não. Você vai voltar, porque o mundo precisa saber do que você viu. E de repente Jesus me mostra as igrejas na terra. E vi perfeitamente o desfeite lá na terra, nas minhas igrejas. Tem mais mulheres e poucos homens.
De repente, Deus encerrou aquilo que ele me mostrou e disse: mas vede aqui no céu, no paraíso, tem mais homens e poucas mulheres. E ali eu me compadeci, senti triste, ferido por isso. Eu disse: mas por que, meu Senhor? Ele me responde: por causa da vaidade. A vaidade tem corrompido muitas mulheres, meu filho. A vaidade tem corrompido muitas mulheres, muitas pregadoras, muitas missionárias, muitas pessoas que têm cargos importantes, mulheres que têm cargo importante nas igrejas não vão estar aqui por causa do adultério e da vaidade. Andam pelas ruas, entram nas igrejas, não são símbolos espirituais, e sim símbolos sensuais, usando roupas que demonstram as coxas, roupas que demonstram o corpo. Eu não tenho interesse por coxas, não tenho interesse por seios, porque as mulheres estão mostrando, umas vezes que dizem que aceitaram a mim, e me seguem e me servem, por causa da vaidade. A maioria delas não vieram para cá, foram para baixo. De repente eu vi uma mulher crente. Deus sempre me mostrou os crentes sofrendo lá. Deus me mostrou a mulher. E esta mulher, de repente o diabo chegava perto dela e falava: está com medo, fica com medo não, eu vou cuidar de você, os outros são maus e eu não sou. E ela começou a achar que ele seria bonzinho, ela estava até disposta a ter relação com ele. Porque se eu fizer relação com eles, sexo com esse demônio, ele vai cuidar de mim, vai me ter como mulher e não vai me fazer mal como os outros. Olha que coisa terrível. Quantos crentes que já tiveram pesadelo, no meio da noite não conseguiram dormir, e com medo do diabo começaram a pensar coisas terríveis, fazer o que o diabo quer, para que não fosse atormentado pelo inimigo naquele dia. Cuidado, Deus está te vendo. E ali parecia um cosmético, né? Um shampoo ou um condicionador, não sei. Mas ele começava a derramar isso no cabelo dela e disse: você é tão vaidosa, preocupa tanto com seu cabelo, com detalhar sua sobrancelha, detalhar os seus cílios, pintar seus olhos, pintar seus lábios, suas unhas. Aí ele disse: mas tudo isso é pecado, e começava a arrancar ali, meus irmãos, o cabelo com um pedaço de carne da cabeça. Começaram a arrancar tudo com muita fúria, meus irmãos, aquilo me doeu. E de repente ela ficava com poucos cabelos, a cabeça totalmente deformada, coco da cabeça. E ela chorando com medo, e como se isso não bastasse, ele pegou o resto de sobrancelha dela, porque ela depilava a sobrancelha, arrancava a sobrancelha com a pele, ficava vermelho. Arrancava ali também os cílios dos olhos, da região dos olhos. Arrancava-lhe os lábios, porque ela passava o batom. Desfigurava o rosto com as unhas pontudas, por causa que ela usava maquiagem. E assim também arrancava suas unhas dos pés e das mãos, porque ela pintava suas unhas. Porque foi ensinada nas igrejas. E você sabe que não pode. 1 Pedro 3, versículo 3, o enfeite delas não seja no exterior, que é de fora, no frisado do cabelo, que é as mechas do cabelo, no uso de joia, na compostura de vestidos, mas o que é agradável a Deus, no seu interior, com espírito manso e quieto, que é com obras. Você que quer entender, leia 1 Pedro 3, versículo 3 ao 4, leia 1 Timóteo 2, versículo 9. Aquela mulher sofria horrores, horrores. E ali, meus irmãos, eu pude ver também crianças
Aí eu falei, não acredito. Crianças, meu Senhor, não ensinaram para nós que as crianças são dignas do reino do céu? Deus disse, sim, meu servo. Se um pai pula numa lama, ele vai sujar daquela lama onde ele pulou? Eu disse, perfeitamente, Senhor, sim. E se ele julgar o filho dele de 20 anos? Eu falei, sim. E se ele julgar o filho dele de 5 anos? Sim, da mesma lama. E se for um recém-nascido? Também, Senhor. Ele disse, desde que os filhos já sabem, já têm conhecimento, capacidade para discernir o bem e o mal, certo e errado, já não são mais inocentes. E isso é o suficiente para comprometer-lhes a salvação. Ou decidir se serão salvos, ou decidir se serão perdidos, imundos e presas fáceis de Satanás. Ai do povo que permite que teus filhos assistam os desenhos animados, que não traz a minha doutrina, mas antes traz polêmica, ensina os filhos a ser sensuais, beijar na boca desde cedo, a serem homossexuais ou lésbicos, ou ter opção sexual, sendo que se nascer um homem é para se ter uma mulher, se nascer uma mulher é para se ter um homem. E ali, meus irmãos, a criança, o adolescente, na faixa de uns 12 anos, tudo mostrava várias, chorando, cadê minha mãe, cadê minha mãe? E uma sombra preta pegava, ela crescia no chão, ia de encontro a ela, e de repente puxava os pés dessa criança, ia arrastando, ela zunhando o chão, e arrancava a terra do chão. E eu falei, o que ele fez para estar aqui, Senhor? Deus disse, ele matou os pais dele. Mas antes disso jogava GTA. Antes disso, brincava com Deus. Sendo crente, brigava na escola, desobedecia aos pais, bagunçava na igreja e não preocupava com nada. Queria viver sem pudor e achava que jamais eu iria intervir, que eu iria proteger mesmo assim. E por ele ser filho de pais crentes, ele era imune, ele era impune. E ele está aqui. Meus irmãos, de repente, Deus me mostra um trono preto sobre uma rocha preta. É como se fosse uma esmeralda preta. E o diabo sentado ali, muito grande, posição de autoridade, ele mudava de forma de várias maneiras, mesmo assentado. Como se tivesse ali um telão em 3D, né? Ou 7D, porque a tecnologia aumenta. E a pessoa mudava de forma várias vezes. Mas o que me chamou a atenção, tinha 7 pessoas acorrentadas ao pescoço, corrente preta, comprimento 3 metros. E tinha uma coleira preta, sem detalhes nela. E essas pessoas estavam com a cabeça encostada nessa rocha preta, né? Porque o trono era sobre essa rocha preta. E ali, meus irmãos, essas pessoas estavam nuas, maltrapilhas. E eu cheguei perto, mexi, cenei a mão assim, diante dos olhos. Eles estavam fora de si, totalmente com um olhar profundo, ou seja, eles não percebiam nada. Eu falei, meu Deus, que são estes 7 jovens? Deus disse que esses daqui são os prediletos de Satanás. Como assim, meu Senhor? Fornicaram lá na terra e aqui o diabo fornica com eles. Irmãos, coisa terrível. E Deus acrescentou, estes são filhos de pastores, conhecedores da verdade. Estes são cantores, cantoras, que sabiam da verdade, mas que profanaram meu altar. E praticaram o ato sexual, sem se preocupar, achando que o pastor não ia saber, mas sendo que o pastor é Jesus. O maior pastor é Jesus. Sou eu. E então, meus irmãos,
essas pessoas estavam lá. E de repente Deus começou a mostrar a parte dos estrupadores. Eles eram terrivelmente atacados. E o membro do inimigo, perdoem a expressão, mudava de tamanho como ele se desejava, e as pessoas eram terrivelmente atacadas e machucadas. Lá no inferno, meus irmãos, não existe limites. Sabe por que aqui na terra não tem pessoas arrombando as portas e abusando das pessoas, dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, dos adolescentes? Porque Deus envia anjos para, mesmo que a terra está tão má e pecadora e suja e maltrapilha, Ele envia os anjos para manter a ordem. Mas lá não tem intervenção divina e as pessoas eram terrivelmente atacadas. Jovem, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo, fornicando, sabendo a verdade? Você que leva esta jovem para a noitada, para a escura. Vocês que pulam a janela para fazer sexo. Fuja, fuja, é perigoso. Olha onde foi parar estas pessoas. Olha onde foi parar. Olha onde eles foram parar. Meu Deus. Ali, meus irmãos, de repente, tudo ficou branco. É o terceiro arrebatamento agora. Estou contando, né, meus irmãos, as partes, né? Porque o que Deus está me tocando, eu vou falando. O terceiro arrebatamento, aí tudo fica branco. E eu estava à véspera de casar. E meses antes da véspera de eu casar, o próprio Lúcifer me ameaçou dizendo: depois de 2 meses que você tiver casado, eu vou se levantar contra você. E eu já habituado a receber ameaça do diabo por boca de pessoas e por ele mesmo me falando ao ar. Eu mantive na graça de Deus, na vigilância. E no arrebatamento, Deus me leva lá embaixo, coisa terrível. E Deus me mostra, de repente tudo fica branco, perdão, né? Eu já estou pulando aqui, vou voltar um pouco antes. Deus me mostra o inferno, de repente vem Satanás andando, e quando ele andava o inferno tremia, o próprio Lúcifer, quando ele andava o inferno tremia, fazia aqueles barulhos, coisa terrível. E ele diz: você lembra daquela palavra que eu te disse, que depois de 2 meses de casado, eu iria travar uma batalha contra você? Que tal agora? Vamos começar agora, vamos enfrentar agora. Irmãos, o que ele queria é que eu me exaltasse, que eu me achasse o tal. Quantos crentes que acham o tal? Você não pode ir contra Satanás e nem contra Deus. E Deus não vai com você. A não ser que ser humilde, tem que ser humilde. Me humilhei e eu disse: Deus vai me guardar, seja esta hora ou depois. De repente, quando ele estava quase perto de mim, de repente, numa velocidade tão rápida, aterrissa ali um anjo com a perna esquerda, né, agachada, e a perna direita com o joelho encostando no chão e as 2 mãos apoiadas no chão. E ele olhava para baixo, um anjo forte, grande. Eu senti uma grande autoridade. E eu vi o nome, Arcanjo Miguel. De repente ele levantou e disse com a voz terrível, que estremeceu o inferno, pior do que quando Satanás andava. E ele disse: Satanás, não toqueis no ungido de Deus. Não toqueis no ungido de Deus. Falou com a fúria, com grande fúria, poder e autoridade. Satanás se assustou. E ele tinha parado àquela altura, né, de andar, porque ele queria se aproximar de mim, mas o anjo não deixou. E então Satanás disse: sabe, quando lá no céu, antes de eu me rebelar, nós éramos tão íntimos,
tão amigos, tão juntos, compartilhávamos coisas, eras tu menor do que eu, e agora tu me assombras. E então ali Arcanjo Miguel, percebendo que o diabo queria que ele exaltasse e se glorificasse, mas o anjo disse: Satanás, quando foi expulso do céu com a terça parte dos anjos, muitos anjos foram promovidos. E onde eu botar as plantas dos meus pés, eu vou, em nome de Deus, proteger um crente. Se é o crente que está sendo perseguido, que está sendo injuriado por você, eu vou me levantar e travar batalha contra você. Satanás deu um grito e tudo ficou branco. Não via mais nada, tudo era branco. E me sentia ali, meus irmãos, sobre os cuidados daquele anjo, me sentia indefeso, ou seja, né, confiante o tempo todo, 100% naquele anjo, o Arcanjo Miguel. De repente, aquele anjo de voz grossa e trêmula, poderosa, terrível, ele muda a voz para uma voz tão macia. Ele olha para mim e diz: jovem, por que você é diferente? Nós estávamos no ar, meus irmãos, tudo branco. Eu disse: anjo, eu não sei. Jovem, me diga, por que tu és diferente? Eu falei: anjo, eu não sei. Certificando ali de me humilhar, meus irmãos. Ele disse: jovem, por que tu és diferente? Enquanto as pessoas abandonam a Deus, você está preocupado em andar com Deus. Enquanto as pessoas estão acordadas de madrugada vendo filme pornográfico, sites proibidos, vendo filmes, perdendo tempo, estando nas redes sociais, feito um lobo caçando a quem possa tragar. Tu ficas em vigília, em intimidade com Deus, você quer obedecer a Deus, você quer viver a doutrina. Me diga, por que tu és diferente? Diga. Eu disse: anjo, tu sabes. Naquela hora o anjo se comoveu, meus irmãos. As lágrimas do anjo desceu. A lágrima dele era cristalina, brilhava. Ele pegou a mão, um anjo grande, eu sou pequeno, tenho 1,57 só, meus irmãos. Tenho 26 anos neste atual tempo que estou contando testemunho do arrebatamento. E o anjo, ele se inclinou, colocou a mão direita na minha nuca, aproximou minha cabeça até a dele, a nossa testa encostou um ao outro, ele disse: eu gosto de você. Na mesma hora ele desapareceu, subiu na velocidade da luz. E eu voltei em si. Estava tremendo, não conseguia mais orar. Aquela altura eu já estava fazia 3 horas que eu estava orando direto. E eu estava em campanha dos 70 dias de Daniel. E orando 3 vezes ao dia, tinha vezes que eu orava 6 horas, 8 horas. E houve uma vez, esse dia eu orei 10 horas. Dividindo a parte, né? Então, meus irmãos, ao todo ali dando 10 horas, eu tive separar, distribuir as horas até onde eu conseguia, e eu queria orar mais, eu ia. E então, meus irmãos, eu voltei em si, percebi o carinho de Deus e o quanto os anjos amam lutar a serviço de nós, servos de Deus, profetas do Senhor. Esse, meus irmãos, é o testemunho que eu quero dizer para os irmãos. No inferno há muitos crentes, mas lá no céu há muitas moradas. E eu queria saber com Deus como os crentes salvos convivem lá no paraíso. Porque primeiro as pessoas não entendem, né? Porque uma coisa é inferno e outra coisa é o lago de fogo. Lago de fogo é depois do juízo final. E o inferno é a prisão aguardando o juízo final. O paraíso é um, Cidade Santa é outra. A Cidade Santa, a Nova Jerusalém, é para depois do juízo final. O paraíso é para aguardar o juízo final, o dia do julgamento, o último julgamento, porque atualmente há muitos julgamentos. Então, o que aconteceu? Chegando ali, meus irmãos, Deus me mostra: feche teus olhos.
Eu queria ver como era o paraíso, como as pessoas conviviam, o que que elas falavam. E ali eu vi as pessoas falando das, das meus irmãos, das intimidades com Deus na terra, de como Deus trabalhou e agia. Eles não falavam, Davi, tô com saudade, ou como é lá embaixo. Deus, ele não falava. Eles ali só queriam falar de Deus, da obra. E ali, meus irmãos, estava sentado em um gramado muito lindo, muito bem cuidado. E de repente, meus irmãos, aparece Jesus ao encontro deles. Eles param, todo mundo de falar o que estavam falando, e para ouvir Jesus. Jesus falava coisas extraordinárias. E de repente Jesus, nosso Senhor e Salvador, se levantava. E eles disseram, Mestre, Senhor, Deus meu. E falava várias palavras de adoração e diziam, fica. Ele disse, meus servos, tenho que ir resolver alguns assuntos dos crentes que ainda estão na terra. E ali Jesus desaparecia. Mas antes que ele se fosse, eu olhei para os pés de Jesus, um tamanho de pé enorme, pés descalços. Falei, Senhor, estás descalço? Ele disse, e de repente foi olhar para os outros, todos estavam descalços. E Jesus disse, sim, porque santo é este lugar. Irmãos, a experiência no céu é coisa tremenda. Por isso eu digo aos amados irmãos, vigiem, paguem o preço, dediquem a Deus, meus irmãos. No céu há muitas moradas, o que você está fazendo? É loucura você perder tempo com as novelas, sai das novelas da Rede Globo, tire essa televisão da sua casa, coloque no lugar dele um computador, se quer ver com DVD, põe o DVD no computador, no notebook. Mas se não tem domínio na internet, né? Não tem controle, melhor nem ter nem notebook, nem computador, nem celular, nem tablet. Porque assim como a Bíblia disse, algo te escandaliza, te faz cair, melhor você abolir tudo isso. No céu há muitas moradas, e as pessoas voavam, as pessoas eram alegres, felizes, e lá no céu todos tinham fartura de alegria. Eu sou o missionário Jesus Lourenço, da cidade de País, fundador da Igreja Prevalente Deus e Amor Primitiva. Deus me mostrou estas visões, ou seja, o arrebatamento, me arrebatou por 3 vezes. No inferno é terrível. Então nós temos que preparar, no céu é muita morada, é muito bonito. Então, meus irmãos, você que abandonou a igreja, volte para Jesus Cristo. Você que está com a vida estacionada, o pastor fala, pregue hoje, você não pregue. Ah, meu chamado é só para cantar, cuidado. Paga o preço, volte para a igreja, dedique. E uma coisa eu vos digo, cuidado com as igrejas. As igrejas vão mudando na medida do tempo. Se você percebe mudanças na igreja, fuja. Porque há igrejas que estão o tempo todo ano, alterando a doutrina, porque eles sabem que se mudar de uma vez, a igreja vai exigir reforma. Então eles mudam aos poucos, sem que você perceba, e só quem percebe é os crentes da doutrina. Abandone esse mundo de adultério. Abandone este mundo de prostituição. Jesus me falou, casamento é uma só vez, e até que a morte nos separe. Se alguém lhes ensina que casamento pode, após traição, leia e entenda, toma cuidado. Porque muitos confundem Mateus 19, porque Jesus fala 3 coisas, que é adultério. Se você separar da pessoa por qualquer motivo, é adultério. Só não será adultério se for por questão da traição.
A Bíblia diz que você tem que perdoar e tem que zelar do casamento, mas se você não quer continuar com o casamento, eis a opção em 1 Coríntios 7, versículo 10 ao 11. Ou reconcilie ou fique só. Lá está escrito: mande que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casal, ou que reconcilie com o marido. Da mesma maneira que o homem não deixe tua mulher. Fala também em Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 3, que a mulher está ligada ao marido todo o tempo que ele viver. Ela seria chamada adúltera se ela for de outro, estando o marido vivo, vice-versa. Mas estando o marido falecido, ela é livre para casar e não será chamada e tida como adúltera. Existem vários versículos da Bíblia que nos orientam: o casamento uma só vez. Até os antigos profetas falavam sobre o divórcio. Então, meus irmãos, vamos vigiar. Como disse lá, meus irmãos, voltando em Mateus 19, 3 coisas seria adultério: largar da pessoa por qualquer motivo, a não ser por traição. Casar com a pessoa divorciada, ou a pessoa divorciada casar com uma pessoa viúva ou solteira. Então é até que a morte separe, irmãos. Então pense bem quando desgasta, porque quando o casamento desgasta é falta de Deus na vida, falta de Deus no relacionamento. Então, meus irmãos, a Bíblia diz: Deus é o amor. Eu perguntei uma vez para Deus: Senhor, as pessoas dão várias definições sobre o amor, e afinal, o que é o amor entre duas pessoas? O Senhor Jesus me responde: eu sou o amor. Quanto mais as duas pessoas se apegarem a mim, mais vão se amar fortemente. E quanto a esses que dizem que amam, mas não me entendem, o amor deles são como uma pedra de gelo exposta ao sol na janela da sua casa. Dá para ver, dá para sentir, dá para tocar, mas vai indo, vai derretendo por causa da luz do sol, vai derretendo, até que evapora e some. E aí vem as traições, as investidas, as discussões, as brigas e finalmente o divórcio. Mande que meu povo viva a minha doutrina, que viva em seu casamento com sabedoria e criatividade, que nunca acesse o romantismo, o amor, a intimidade com Deus. Essa foi a experiência que eu tive com Deus sobre o arrebatamento, arrebatado 3 vezes ao céu e ao inferno. Não contei todos os detalhes, porque somente isso Deus me tocou para contar aos irmãos, segundo o que o Espírito Santo lhes concedi. Concedi que falasse, segundo o que o Espírito Santo me concedeu que falasse a todos vós. Reflita bem. Que Deus abençoe os irmãos, quem os saúdam, quem os pede para ouvir atentamente e vigiar. É o missionário Jesus Lourenço, da cidade de Pains, Minas Gerais, da Igreja Prevalente Deus e Amor Primitiva. Deus os abençoe.